Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre a apostila 10. Você deve ter pego na escola, o seu responsável pegou, ou se você não tem ido à escola para buscar as apostilas, eu estou compartilhando aqui com vocês, pelo Google Sala de Aula, a nossa apostila número 10. Eu estou mostrando aqui para vocês ela no meu computador, né? Mas você recebeu ela na forma de papel ou você também abrirá um arquivo semelhante ao meu. Ela tem lá suas duas páginas e em cada página temos uma atividade. A primeira atividade é uma atividade de escrita. Vocês terão que escrever um texto. Esse texto é sobre o quê? Esse texto é sobre um filme. Sim, vocês vão assistir a um filme histórico. O que é um filme histórico? É um filme que tenha conteúdos da história, né? Um filme que mostre o passado, um filme que trate de algum personagem da história, ou que trate de algum momento da história, né? Ou alguma história que se passe em outra época. Então vocês vão assistir a um filme desses. Como é que vocês vão assistir? Vocês podem ver pela programação, né, das TVs abertas se está passando algum filme histórico, se for, evidentemente, da faixa etária de vocês, né, se for recomendado para a faixa etária de vocês, assistam, né, a esse filme. Se vocês têm acesso a outros meios, como por exemplo a internet, ou serviços de streaming, né, tipo Netflix, ou se vocês têm TV por assinatura, né, com canais de filme, vocês também podem, né, fazer isso. Hoje, pela própria internet, né, existem também serviços de streaming, né, gratuitos que vocês podem assistir a filmes e muitas vezes são filmes até mesmo antigos, né, não só antigos por terem sido feitos há bastante tempo, mas muitos deles têm lá, né, também filmes históricos, né, os seus conteúdos, as suas histórias são histórias que se passam em épocas passadas. Então é isso, né? Se vocês já assistiram algum desses filmes e vocês têm ainda a lembrança desses filmes fresca na memória de vocês, não tem problema, pode fazer, tá? Quando eu estou falando em filme também, né, eu digo filme, não só os filmes live action, né, que são aqueles filmes com gente, né, de carne e osso, mas também animações, tá? Valem também animações. Aliás, assim, não está escrito ali no texto, nesse texto aqui da atividade, mas vocês também podem fazer o trabalho de vocês, podem escrever sobre alguma novela, né, que se passe em outra época, ou sobre alguma série que vocês gostam, que vocês assistem, que se passe em uma outra época. É claro que essa história precisa ser o passado, né? Ah, professor, essa história pode ser uma história, né, de ficção? Ela pode ser uma história de ficção, né? A maior parte das histórias, dos filmes, das novelas, das séries são histórias de ficção. O que é ficção? São histórias de fantasia, de imaginação. Mas mesmo histórias de fantasia e de imaginação, né, muitas delas têm como cenários épocas ou usam até personagens que existiram de verdade. Então assistam, né, ou se recordem desse tipo de filme, de novela, de série, de animação que vocês tenham assistido e escrevam sobre ele. Essa é a proposta desta atividade, tá? E o que vocês vão escrever? Bem, o texto de vocês, ele precisa responder a 3 itens. Não coloque na forma de perguntas e respostas, né, em separado. Não, é um texto, vocês vão escrever um texto. Mas o que tem que ter nesse texto? Né? Quais são as partes do texto de vocês? O que tem que ter de conteúdo? 3 coisas, né, pelo menos. Um resumo da história do filme. Então vocês precisam resumir essa história, vocês precisam contar a história do filme que vocês assistiram, tá? Eu já assisti a muitos filmes históricos, é até possível que vocês apresentem para mim filmes que eu já tenha visto, mas, né, eu posso não ter visto, então eu gostaria que vocês me contassem essa história. Então, até como exercício mesmo para vocês lembrarem da história do filme, façam um resumo, escrevam a história do filme, contem resumidamente, né, todos os detalhes, evidentemente, a história do filme, ou da novela, ou da série que vocês assistiram e estão fazendo um trabalho sobre ela.
tá? Características, também quero que vocês coloquem, características do passado, né, que apareçam nesse filme, nessa série ou nessa novela. Né, como, por exemplo, o comportamento das pessoas, como é que as pessoas agiam em outras épocas, o que elas consideravam que era certo, errado, né, se o filme mostrar isso, então digam, né, como o filme mostra isso. Roupas, né, como que as pessoas se vestiam nessa outra época. Não é para dizer se a roupa é bonita, é feia, é grande, é comprida. Não, é para vocês descreverem, escrever como eram essas roupas, essas vestimentas. Veículos, se aparecerem veículos, tá? Eu estou dando aqui, gente, exemplos, mas vocês podem escrever sobre muitas coisas que vocês observem ali no filme e que tenham a ver com o passado, né? Tecnologias aqui, olha, quando eu falo em tecnologia, gente, tecnologia a gente está pensando que é só computador, celular. Não, não, tecnologia não. Toda época tem a sua tecnologia. Mesmo na pré-história existiam as tecnologias. Toda ferramenta, tudo aquilo que o ser humano usa, né, para a sua vida, para o seu cotidiano, é um tipo de tecnologia que, evidentemente, elas vão se modificando e vão se desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Então, quais eram as tecnologias da época que aparecem, né? Uma vela, por exemplo, que era acesa à noite para iluminar o ambiente, é um tipo de tecnologia. Que tecnologias, então, né, nesse sentido, vocês conseguem observar nesse filme, nessa novela, né? Nessa série? Moradias, né? Como eram as habitações, os lugares onde os personagens do filme moravam, né? Não é para dizer também se é bonito ou feio, mas para descrever, dizer, eram casas baixas, eram feitas de quê, né? De que materiais, quem fazia, como é que fazia, será que isso aparece no filme? Né? Enfim, escrevam sobre o passado que é mostrado no filme. E o último item, né, que vocês devem colocar no texto de vocês é a opinião sobre o filme. O que vocês acharam sobre o filme? Gostaram, não gostaram? E sempre dizer o porquê, né? Lembrando que não é para dizer, não é para fazer julgamento do comportamento dos personagens, não é isso, né? Quando a gente faz aí, traz a opinião sobre o filme, é uma avaliação sobre o filme, né? O filme é bom, o filme é ruim, a qualidade do filme, né? Os atores, vocês acham que os atores trabalham bem? Tem cenários bem feitos, tem cenas bem feitas, né? Escrevam sobre isso, pensem um pouquinho, né, sobre o filme, ou a novela, ou a série, e escrevam sobre, né? Deem uma opinião a respeito, né? Sejam críticos, no sentido de que a crítica não é só falar mal, mas é também, né, elogiar quando precisa ser elogiado, chamada crítica positiva. Bem, o texto de vocês deve ter pelo menos 15 linhas, tá? Pode ser mais, mas não menos do que essas 15. Feito o texto de vocês, fotografem o trabalho e enviem para mim. Coloquem, né, no Google Sala de Aula o trabalho feito. Todos devem fazer isso, tá? Quem está no presencial, quem está só no remoto, todos devem enviar o trabalho para que eu possa ler e avaliar o trabalho de vocês. Para quem ainda não tem, ainda não acessou, está com dificuldade de acessar, trago novamente o link, né, com o endereço para o Google Sala de Aula. E aqui nós temos um código QR que você pode mirar, né, com a câmera do seu celular para também acessar a sua sala de aula no Google Sala de Aula, né, o Google Classroom. Bem, segunda folha da apostila, temos a atividade 2. Né? A atividade 2 é uma correção, eu já trago aqui todas as respostas para vocês, né? Sobre o tema povos indígenas da América. Vou comentar aqui essas respostas com vocês. Evidentemente, se vocês tiverem respostas diferentes, tiverem dúvidas, vocês podem então colocar, né, nos comentários do Google Sala de Aula para que eu possa orientar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Explique por que não é correto, né? Explique por que aqui separadinho. Explique por que não é correto chamarmos todos os povos originários da América pelo nome índios, né? Só um detalhe, né, gente? Por que eu coloquei aqui separadinho, né? Porque na pergunta tem que estar separado. Bom,
Aí o que eu estou sugerindo como resposta? Né? Que eu peguei a partir do texto lá da apostila Povos Indígenas da América. Não esqueçam, só corrijam, só vejam esse gabarito depois de vocês terem respondido, tá? Não adianta vocês tentarem se enganar e sair copiando as minhas respostas. Tentem fazer primeiro, corrijam, é uma forma de vocês aprenderem. A possibilidade aqui de resposta, então, para número 1, chamar todos esses povos de índios é incorreto. Né? Por que é incorreto? Porque deixa a impressão de que são todos iguais. E não são todos iguais. Né? Não só na aparência física, embora sejam muito semelhantes, mas a gente observando os povos indígenas que vivem no continente americano, eles têm um modo de vida totalmente diferente. Né? Os esquimós são de um jeito, os índios da América do Norte, quem já viu filmes dos Estados Unidos, filmes de Hollywood que mostram povos indígenas, seja do passado, seja do presente, já viu que eles são bastante diferentes dos povos indígenas do Brasil, por exemplo. Né? Então, os diversos povos que habitavam a América eram e ainda são muito diferentes entre si. Tinham cada um seu próprio nome. Né? A gente dá a eles o nome de índios como se fossem todos iguais, todos a mesma coisa, mas não é. Cada tribo, cada nação, cada reino tem ou tinha o seu próprio nome, a sua língua, os seus hábitos e as suas crenças, tá? Todos muito diferentes. E aqui no quadro, na número 2, complete o quadro, e eu coloquei pesquise mais informações quando necessário, porque o texto sobre os maias, os astecas e incas, que são povos do continente americano, que construíram grandes e importantes civilizações aqui na América, algumas informações ali que eu coloquei para vocês, elas dá para a gente preencher aqui o quadro. Mas há aqui informações que eu estou pedindo no quadro que não tem ali no texto que vocês deveriam ter pesquisado e ter buscado essas informações, tá bom? A maioria tem, tá no texto. Só tem duas aqui que não tinham, tá? E é importante que vocês tivessem buscado aqui. Era também uma atividade como um exercício de pesquisa. Então vamos lá. Sobre os maias, a localização dos maias, localizavam-se, os maias eles se desenvolveram entre o México e a América Central. Quando? Em que época? A partir do século XVIII a.C., como é colocado no texto. A política está lá no texto também. Eles viviam em cidades-estados que eram cidades independentes umas das outras, governadas por chefes guerreiros. A sociedade, como é que era a sociedade? Aqui, na sociedade dos maias, essa informação não estava lá no texto. Então, a gente, fazendo uma pesquisa pela própria internet, por exemplo, o que a gente pode descobrir? Que era uma sociedade dividida em classes sociais, em vários grupos, e aí tinha os ricos e poderosos. Nesses ricos e poderosos, a gente tinha os sacerdotes, que eram os responsáveis pela religião, e os chefes militares. Nós tínhamos os camponeses, como a maioria da população, que não estavam entre os poderosos, mas que sustentavam a sociedade com o seu trabalho. Tá? Economia dos maias também não está lá no texto, mas a gente fazendo uma pesquisa, o que a gente descobre? A base da economia deles era a agricultura, como dos outros povos. Tá? Muitas características dos maias, a gente vai ver que vai se repetir nos astecas e nos incas. Tá? Havia também, além da agricultura, uma movimentação com o comércio, que era realizado entre essas cidades-estados em que eles se organizavam. A religião, isso sim estava no texto, eles acreditavam em diversos deuses que eram cultuados nos templos, aqueles templos em formas de pirâmides. Nesses lugares, o que eles faziam? Realizavam sacrifícios, incluindo sacrifícios de humanos. Ofereciam sangue dos humanos para os deuses nos quais acreditavam. Cidade importante, que aparece lá no texto, no caso, temos a cidade de Chichén Itzá, que é considerada uma das maravilhas do mundo moderno. Vizinhos dos maias, temos os astecas. Os astecas se desenvolveram no México, mais para a parte central e norte do México. Os maias estavam mais para o sul do México. Se desenvolveram entre 1300 e 1521.
Na política, o governo deles ele estava nas mãos do imperador, né? Quem governava os astecas era o imperador, né? Como se fosse um rei, né? Muito poderoso, que era considerado também filho dos deuses. A sociedade era formada por diferentes grupos, os mais poderosos, chefes militares e sacerdotes, olha aí, bem parecido, né, com os maias. As classes mais baixas eram os artesãos e os camponeses, né, que plantavam. Havia também escravidão, né, de povos conquistados, já que os astecas eram guerreiros e muitas vezes escravizavam ou até faziam sacrifícios, né, humanos lá na religião com povos que eram conquistados em guerras. A economia, a principal atividade econômica também era a agricultura. Na agricultura plantavam milho e cacau, né? A gente lembrando aí da própria origem do chocolate, né? Feito a partir do cacau, né? De uma bebida criada por esses povos, né? Que os europeus conheceram e depois levaram para a Europa. Já domesticavam animais, criavam alguns animais, né? Como por exemplo o cachorro e o peru, né? Assim, aquela ave, né, que as pessoas costumam, né, comer aqui no Brasil na época de Natal. Na religião acreditavam em vários deuses, né? Também eram politeístas, todos esses três eram. O principal deles, né, era o Huitzilopochtli, que era o deus do sol e da guerra, né, para quem realizavam sacrifícios humanos. E a principal cidade, Tenochtitlan, né, que foi destruída e hoje o local dela abriga a cidade do México, capital do México. E para terminar, os Incas, né, características aqui dos Incas, localização na América do Sul, se desenvolvendo entre 1438 e 1533. Tanto astecas quanto incas, né, foram destruídos, né, suas civilizações foram destruídas quando os europeus chegaram, né, em guerras contra os europeus. Os maias já estavam decadentes quando os europeus chegavam. Os incas eram governados por um imperador, né, assim como os astecas. Ele chamava-se imperador de Inca, né, o que deu nome a todo o povo. O Inca também era considerado filho do deus Sol, né? Sociedade também dividida em grupos, né, os poderosos nobres e os menos poderosos servos. Na economia plantavam também, mas também praticavam a mineração, né? Existiam minas de prata, por exemplo, né, o que atraiu muito a cobiça dos europeus, e faziam artesanato. Acreditavam em diversos deuses na religião, e cidade importante, a gente pode citar Machu Picchu, que também é uma das maravilhas do mundo moderno. Ok, pessoal? Então é isso. Dúvidas, coloque nos comentários do Google Classroom para que eu possa responder. Continue estudando, continue se cuidando. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.